Por que eu não consigo largar o antidepressivo? E por que muitas vezes, não vou falar todas, mas muitas vezes, os medicamentos devem ser apenas paliativos? Vou utilizar esse quadrinho aqui hoje para te falar um pouco sobre a neurociência envolvida nesses processos. Bom, se você não me conhece, eu sou o Lucas Kane, sou terapeuta, hipnólogo e biólogo pós-graduando em neurociências. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouco sobre, de uma forma bem didática mesmo, como que funciona esse processo todo da depressão, falar um pouco sobre ansiedade também, como isso funciona dentro de um processo neuronal e como que um medicamento antidepressivo ele funciona na maioria das vezes. Com isso, você vai ter mais clareza do porquê que muitas vezes o antidepressivo você precisa ficar aumentando a dose dele, ele às vezes não resolve realmente o problema e por que às vezes é importante realmente você utilizar o medicamento, mas muitas vezes também são apenas paliativos e um processo psicoterapêutico vai ser muito mais importante para você dentro desse processo. Então vamos falar sobre depressão primeiramente. Existem várias teorias que buscam explicar o que acontece com a pessoa depressiva e uma dessas teorias se chama teoria das monoaminas, que diz que uma pessoa depressiva ela tem algum tipo de deficiência na produção ou na transmissão, vamos dizer assim, de serotonina ou noradrenalina, que são neurotransmissores que, de uma forma muito simplificada mesmo, é como se esses neurotransmissores ativassem áreas de prazer, de bem-estar e de felicidade no seu cérebro. Então, se existe algum tipo de deficiência nesses neurotransmissores, essa pessoa então passa a desenvolver a depressão e outros problemas relacionados. Então, para a gente conseguir entender esse processo melhor, eu vou mostrar para vocês rapidamente sobre como que funciona um neurônio e a sinapse neuronal. Então, isso aqui é uma representação de um neurônio. Vamos pensar então que isso aqui é o corpo celular, aqui nós temos os dendritos e o axônio. Basicamente, a informação é recebida por um neurônio através dos dendritos, essa informação é passada por toda a célula e então é transmitida pelo axônio para uma outra célula, para um próximo neurônio. Essa informação pode ser passada eletricamente ou simplesmente através de neurotransmissores, que são componentes químicos que vão sinalizar para o próximo neurônio a informação. Então, quando isso acontece, um outro neurônio aqui, vamos imaginar que tem esse axônio se comunicando com os dendritos aqui de um outro neurônio, tudo bem? E eles se comunicam aqui, ou seja, esse neurônio vai liberar aqui um neurotransmissor e eles vão se comunicar através dessa fenda sináptica aqui, tá? Então eu vou exemplificar aqui embaixo agora. Imagina que isso aqui agora é o axônio de um neurônio se comunicando com os dendritos de um outro neurônio. Aqui então, dentro desse primeiro neurônio, existem vários componentezinhos químicos que nós vamos chamar de neurotransmissores, inclusive a serotonina, a noradrenalina, que vão ser liberados aqui então nesse espaço chamado fenda sináptica. Deixa eu desenhar grandinho aqui para vocês conseguirem ver. E esses neurotransmissores então vão se ligar a receptores dessa outra célula para poder sinalizar então um novo impulso elétrico, porque a informação é passada de forma elétrica dentro do neurônio e depois de um neurônio para o outro é sinalizado através de um neurotransmissor desse. Deu para entender isso tudo? Então vamos pensar que esse neurotransmissor aqui é a serotonina chegando nessas áreas de prazer do seu cérebro e que precisa ativar esses neurônios para você poder sentir o bem-estar, o prazer e tudo mais. De uma forma bem simplificada, tá bom? Algumas pessoas, então, elas vão ter algum tipo de deficiência nessa transmissão ou na produção da serotonina. Por exemplo, alguns estudos mostram que algumas pessoas têm uma hiperexpressão de uma enzima chamada enzima MAO, que basicamente degrada a serotonina. Então, por conta de alguma deficiência, essa pessoa tem pouco dessa serotonina sendo transmitida ali. E o que acontece é que depois do neurotransmissor ativar esse próximo neurônio, ele vai ser todo degradado e coletado de volta para essa célula, para ela não ficar aqui no meio dessa fenda sináptica toda. Mas em pessoas saudáveis, você deixar aqui nessa fenda sináptica realmente seria um problema. Em uma pessoa que possui alguma deficiência de serotonina, é interessante que você deixe a serotonina lá na fenda sináptica para você ter maior rapidez e facilidade disso ser ativado mais uma vez. Então, por isso que vários antidepressivos são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, porque eles vão impedir a serotonina ser recaptada para a célula. Tudo bem?
bem? Agora, por que muitas pessoas às vezes precisam aumentar a dose de medicação e tudo mais? Porque a célula pode começar a entender de que isso aqui realmente é um problema, o fato da serotonina não estar voltando, e começar a aumentar o número de transportadores dessa célula aqui para facilitar essa serotonina de ser recaptada. E aí a pessoa vai precisar começar a mudar, aumentar a dose para poder lidar com esse monte de transportador que estão surgindo nessa célula e conseguir inibir a serotonina de ser realmente recaptada. E é por isso que essa pessoa também não vai conseguir se livrar de uma vez do remédio depois. E ela vai sentir então a falta do medicamento, porque as células já estão adaptadas agora ao que esse medicamento fez. Então essa é a implicação disso tudo. É muito importante sim, algumas pessoas realmente precisam da medicação. De forma alguma eu quero te desestimular, até porque, como eu falei aqui, você se livrar de um remédio de um dia para o outro pode ser bem problemático, você pode sentir muito isso. Mas é por isso que muitas vezes o medicamento ele não resolve 100%, a pessoa precisa ficar aumentando e aquilo que parecia ser um tratamento de 6 meses acaba prolongando muito. E qual que é a solução para isso tudo então? Existem várias outras questões envolvidas. Alguns medicamentos, por exemplo, são inibidores da recaptação da serotonina, mas às vezes o problema da pessoa é alguma deficiência na noradrenalina. E o psiquiatra ele não consegue ter total certeza se o seu problema é com serotonina ou noradrenalina e vai mesmo na tentativa e erro, geralmente indicando primeiramente aqueles medicamentos que possuem menos efeitos colaterais. Além disso, nós temos cerca de 30% de todas as pessoas que têm depressão não respondem a nenhuma medicação. Agora, a medicação ela é necessária? Sim, muitas vezes é para que a pessoa possa ter uma melhora do quadro, principalmente quando existe talvez uma ideação suicida, alguma coisa do tipo. Alguns casos, a depressão realmente é genética. Existe uma predisposição genética que faz aquela pessoa passar a ter alguma deficiência na produção de serotonina, alguma coisa do tipo. Mas é importante a gente entender que essa predisposição genética não garante que você vá desenvolver o problema. Muitas vezes fatores ambientais são o que ativam esses genes, o que faz esse problema realmente começar a se desenvolver. E outras pessoas que não possuem predisposição genética também podem desenvolver a depressão. Então, tudo isso muitas vezes deveria ser apenas um paliativo, algo para realmente garantir que aquela pessoa tenha uma melhora rápida, consiga ter ali algo que ela não pode esperar, mas que o tratamento psicoterapêutico, aliado a uma mudança de hábitos, uma mudança de vida em geral, seja feito para que essa pessoa tenha realmente uma melhora geral do quadro. A mesma coisa se aplica, por exemplo, à ansiedade, em que alguns medicamentos realmente eles são importantes para que aquela pessoa consiga se livrar de uma crise de pânico, por exemplo, mas também são paliativos. As pessoas devem buscar algum tratamento psicoterapêutico para não ter mais esse tipo de crise, para conseguir tratar os transtornos envolvidos com a ansiedade e para que consigam então mudar de vida e até mesmo se tratarem de uma depressão. Ou seja, qual que é a mensagem final desse vídeo? Estou mostrando para vocês porquê de que medicamentos eles são importantes sim, você não deve de forma alguma se livrar de um medicamento de um dia para o outro porque você fica adaptado a ele. O desmame, vamos dizer assim, deve ser feito por um médico psiquiatra, mas remédios muitas vezes são apenas paliativos. Existem alguns casos em que sim, a genética está envolvida, mas eu não consigo dizer de que se existe algum caso que realmente o processo psicoterapêutico não ajudaria em nada, porque na grande maior parte das vezes a psicoterapia, ou seja, um psicólogo, um hipnoterapeuta, alguma terapia relacionada ao tratamento de questões emocionais e tudo, esse tratamento realmente vai ser o que vai tratar as causas disso tudo, então que seja feito esse processo completo. Tudo bem? Eu espero que essa mensagem tenha ficado clara. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários embaixo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, inscreva-se no canal. Te espero no próximo vídeo.